Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui na LAC Concursos. Eu sou o professor João Kleber e estarei ministrando a disciplina de Informática Básica para vocês. Bom, o que vamos ver na aula de hoje, professor João Kleber? Nós vamos ver o conceito de navegadores, também comumente chamado de browsers, tá? Bom, o que seria navegador, professor João Kleber? Navegador nada mais é do que um aplicativo, também pode ser chamado de software, né? Que permite que você navegue, que você conecte na internet. Então, para que você consiga entrar na grande rede mundial, né? Para que você consiga verificar as informações de Facebook, e-mail, enfim, você precisa de um navegador. Bom, um conceito também que está sendo muito cobrado em questão de concurso público, né? Quando a gente tem um navegador, né, você não precisa instalar sempre o sistema operacional, vem um padrão. Por exemplo, como nós estamos abordando sobre o Windows 7, qual que é o padrão utilizado pelo Windows? Seria o Internet Explorer, tá? Então, por exemplo, quando você instala o sistema operacional, ele já vem um padrão, que seria o Windows, o do Windows seria o Internet Explorer, né? Só que, por exemplo, eu não posso instalar um navegador que eu goste, por exemplo, o Google Chrome, professor João Kleber? Pode. Você vem um padrão, mas você pode alterar conforme você queira. Você pode instalar o Google Chrome, você pode instalar o Opera, você pode instalar, por exemplo, o Mozilla Firefox. Então a gente tem que ficar atento a essas questões, né? Esses mínimos detalhes. Quando nós temos um sistema operacional, vem um sistema, né, um navegador padrão do sistema em si. Só que eu posso alterar conforme o meu gosto. Perfeito? Então, vamos adiante e entender agora como que seria a estrutura de um navegador em si. Entendemos o conceito que ele permite navegar na internet, agora a gente vai entender como que funciona em si um navegador. Para que você consiga compreender, né, como que funciona o navegador, eu vou dar o exemplo do sistema operacional. O sistema operacional, ele é uma interação entre homem e máquina. Lembrando que o homem, ele entende a interface gráfica e a máquina em si, o computador, ele entende a linguagem de binário. Então o sistema operacional, ele transforma a interface gráfica, né, em linguagem binária. E o navegador, professor João Kleber? O navegador, ele entende uma linguagem chamada HTML. Então o que faz o navegador? Ele pega a interface gráfica que o usuário entende e transforma em comandos, né, em códigos em HTML. É isso que é baseada, né, a internet em si. Então são scripts, né, são comandos em HTML. Então quer dizer que o Google Chrome ele pega a interface gráfica e transforma em HTML? Sim. O Opera, a mesma coisa? Sim. Todo e qualquer navegador ele vai fazer essa interpretação em HTML. Então a gente entendeu a estrutura de funcionamento, né, de um navegador, tá galera? Coisas importantes sobre o Internet Explorer em questão, né? Bom, vimos que a gente pode ter vários tipos de navegadores, mas isso aqui é uma particularidade que eles estão começando a cobrar e muito em questão de concurso público, tá? Bom, primeira pegadinha, eles sempre associam, né, o Internet Explorer com o Windows Explorer. O que é o Windows Explorer? É o gerenciador de pastas e arquivos do Windows. E o Internet Explorer é um navegador que permite você conectar na internet. Então o que você precisa saber para você não confundir na hora da prova? O Windows Explorer é interno. Como assim interno, professor João Kleber? Você vai utilizar as informações do seu PC, do seu computador em si, tá? E o navegador, o Internet Explorer, você vai navegar na rede mundial. Você vai coletar informações que não estão armazenadas no seu computador. Então isso é a primeira dica para você utilizar no concurso. Sempre quando falar Windows Explorer, ele está perguntando gerenciamento de pastas e arquivos do Windows. Quando ele fala de Internet Explorer, é um navegador que permite você navegar mundialmente, certo? Outra coisa importante que eles estão cobrando também em questão de concursos públicos, galera, que é o seguinte: o Windows Explorer, né, que seria o gerenciador de pastas e arquivos do Windows, né, e o Internet Explorer são aplicativos, né, são softwares da Microsoft, né? E o que acontece? Essas ferramentas, elas são integradas, tá? Isso a CEFES está cobrando bastante, tá? O que seria ferramentas integradas? Então elas conseguem se comunicar, ela consegue se enxergar. Por exemplo, essa parte aqui do navegador seria a barra de endereço,
né, onde você vai colocar o URL de um sítio, de um domínio em si, né? Então o que que acontece? Se você, por exemplo, colocar C2 pontos, né? C2 pontos a gente viu nas aulas anteriores que seria o que? A unidade de um HD, uma partição de um HD em si. Eu poderia também colocar a unidade de um pendrive, né? A unidade em si de um cartão de memória. Então, quando eu coloco essa informação aqui no navegador, né? Isso somente no Internet Explorer, né? O que que ele vai acontecer? Ele vai chamar para mim o Windows Explorer. Então, o Internet Explorer é integrado, então ele entendeu que você não queria abrir uma informação da internet em si, você queria abrir uma informação do computador. Então isso é uma particularidade que eles estão começando a cobrar, então a gente tem que ficar atento. Essa função de integração é somente para o Internet Explorer. Por quê? Porque o Internet Explorer e o Windows Explorer são ferramentas da Microsoft. Então, se você estiver utilizando, por exemplo, como padrão, né, o Google Chrome ou o Opera, isso não vai funcionar, tá? Então, isso são particularidades que a gente tem que ficar atento, beleza? Entendemos o conceito de funcionamento do navegador e aí a gente vai entender o que mais estão cobrando em concurso público, tá? Sobre o concurso público, existem várias versões, tá? Existem vários sistemas que são navegadores utilizados pelos usuários, tá? Então eu não posso focar em todos porque a gente tem uma demanda de tempo muito grande. Então eu vou focar nos principais, tá? Os 3 principais mais cobrados em concurso público são o Mozilla Firefox, o Internet Explorer e o Google Chrome, tá? Cobram em algumas bancas, né? O Opera e o Safari. Então você tem que ficar atento mais ou menos esses 5 navegadores, tá? Esses 3 eles cobram, além de ser a versão, eles cobram também questões aprofundadas como funcionalidades, funções e etc. Esses 2 eles não cobram questão de funcionalidade, eles cobram o seguinte: o Opera pode ser considerado um tipo de navegador? Claro que pode. O Safari pode ser considerado um tipo de navegador? Claro que pode. Agora aqui esses 3, eles não estão cobrando mais se é ou não. Eles estão cobrando muitas coisas a mais. Desde funções, desde de configurações e atalhos. Tá? Então esse aqui ele só pergunta se é ou não é. Esse ele vai ser mais aprofundado. Beleza? E aí outra coisa importante. Nós estamos trabalhando com o Windows 7, mas sabemos que hoje, né, a versão mais top da Microsoft é a versão Windows 10, né? E a Windows 10 não utiliza mais o Internet Explorer, ela utiliza a versão Edge. Então, pode ser em questão de concurso aí. Quando se utilizando a versão do Windows 10, qual que é o navegador padrão? É o Edge. Utilizando a versão do Windows 7, dependente da versão em si, se é Professional, se é Ultimate, Enterprise, qual que é a versão do navegador? Internet Explorer, beleza? Então isso é uma questão também que está caindo em concurso público. Perfeito? Nada melhor do que a gente entender a teoria com a prática do que respondendo questões, né? E essa questão é interessante porque você pode utilizar o conceito de eliminação. Tá? Porque é uma questão não muito intermediária, né? Mais de básica, né? Então ele está perguntando se você entende quais são os softwares, tá? Então vamos lá. Ele pergunta o seguinte: foi para o IF do Pará, né? A banca examinadora foi a FunRio e ele pergunta o seguinte: escolha a opção que apresenta apenas navegadores de acesso à internet. Então vamos utilizar a questão de probabilidade e erro, né? Mozilla Firefox a gente sabe que é um navegador. Messenger a gente sabe que não é um navegador, então você já pode eliminar, tá? Essa aqui não pode ser a alternativa A. O Internet Explorer é um navegador. O Safari é um navegador. O Outlook Express, tá? Eu não sei o que seria Outlook Express, professor João Kleber. Ele é, né, um aplicativo de gerenciamento de correio eletrônico, tá? Mesmo que você não saiba que seria um aplicativo de correio eletrônico, você poderia eliminar muito bem aqui, porque o Windows ele não é um aplicativo para navegação na internet, ele é um sistema operacional, então você já pode eliminar aqui. Bom, Linux é a mesma coisa do Windows, ele não é um aplicativo para navegar na internet, né? Ele é o que? Um sistema operacional, então você já elimina, né? E aí vamos lá, Safari é um aplicativo para navegar na internet, Internet Explorer é um aplicativo que também permite isso, Mozilla também, Google Chrome também e Opera também.
tá? Então, essa aqui é a resposta correta. Mas vamos analisar a D, a E, só para vocês verificarem como que você poderia utilizar a técnica de eliminação. Yahoo não é um navegador. Ah, mas eu não sei que Yahoo seria um navegador. Foca aqui então, gente. Ó. Windows. O Windows ele é um sistema operacional. Então, resposta correta, como eu falei anteriormente, D de dado. E aí já entra a questão que eu falei para vocês, que seria de intermediário para avançado, né? Que as bancas estão cada vez mais exigentes, né? Essa questão foi da Universidade Federal de Pernambuco, né? A própria instituição foi a banca examinadora para o cargo de assistente. Ele pergunta o seguinte: a linguagem escrita, né, de documentos e especificação de sítios. Professor, o que é sítio? É uma área rural? Não, gente. Sítios nada mais é do que domínios na internet, né? É o site em si. Então, se você falar sítios, né? Se você falar sites, se você falar domínio, né? Os três fazem a mesma referência. Então, essas três palavras, essas três nomenclaturas, fazem referência de você encontrar um endereço na internet. Beleza? E aí, ele fala o seguinte: que os sítios da web, né, é nativo aos navegadores. Então ele está perguntando o seguinte: qual que é a linguagem que o seu navegador entende? E aí você não pode mais utilizar a questão somente de probabilidade de erro. Facebook a gente já pode eliminar, né? Que a gente sabe que não existe, mas, né? E aí entra algumas informações que é muito técnica, só para quem estudou realmente vai saber que a estrutura que entende o navegador é HTML. Então, essa questão aqui, ela já é de intermediária para avançada. Então, a gente tem que ficar atento. Quem vai conseguir responder essa questão? Somente vocês que estão me vendo agora. Porque a gente entendeu o conceito, entendemos como é que é a estrutura de funcionamento de um navegador. Beleza? E aí, eu vou passar para vocês as principais coisas, né, que estão cobrando, as principais funcionalidades. Porque vimos lá atrás que os concursos não estão perguntando mais só o que é um navegador, quais são seus tipos. Eles perguntam funções, eles perguntam atalhos e eles perguntam configurações. O que a gente vai ver na aula de hoje, Sr. João Kleber? Nós vamos ver qual que é a funcionalidade de zoom na tela, nós vamos ver sobre histórico, feeds, navegação por cursor, cookies, navegação segura e phishing. Beleza? Tranquilo? Então, vamos lá. Vamos entender, né, quais são os campos, né? Como que eu consigo identificar um navegador? Os três navegadores que a gente vai falar sobre essa aula são os mais cobrados, que seriam o Mozilla Firefox, né, o Internet Explorer, né, e o Google Chrome. Então são esses três que eles cobram as questões de funcionalidades. Beleza? Então vamos entender, galera. Isso aqui nada mais é do que a tela, né, do Internet Explorer. Tá? E aí eu preciso saber de algumas coisas? Infelizmente você precisa saber, tá? Bom, o que eles estão cobrando pra gente? Eles estão cobrando se você consegue trabalhar, se você consegue identificar a tela, né, de trabalho do Internet Explorer. Então, vamos entender aqui. Essa informação aqui, ó, Home, por exemplo, lá aqui concursos, é chamada de barra de título. O que é barra de título? Nada mais é do que vai mostrar, né, que sítio você está, que site você está, que domínio você está. No caso aqui eu estou na home, que seria a página inicial da LAC Concursos, beleza? Outra coisa importante, barra de endereço. A barra de endereço é onde está falando em qual site eu estou, né? E aqui dentro, o que eles estão cobrando? URL. Tá? O URL seria nada mais do que o endereço em si. No caso aqui é www.lacconcursos.com.br. Beleza? Então, a barra de endereço ou onde você vai inserir a informação da URL. Bom, aqui, padrão do Internet Explorer, ele mostra a barra de favoritos. Tá? Ah, o que é barra de favoritos, professor João Kleber? É onde você vai inserir as informações que você mais gosta. Por exemplo, eu sempre utilizo o site Facebook, né? Ah, eu sempre utilizo o site da LAC Concursos. Então você pode colocar aqui, né, o site que você quer. Por exemplo, vou deixar como padrão Facebook, né, que seria o que eu gosto muito de utilizar, e vou deixar também da LAC, né? Então vai ficar aqui um link, na hora que você clicar aqui, já vai redirecionar para o site em questão. Então você não precisa entrar aqui e digitar a URL, beleza?
Bom, isso aqui, né, também é interessante, ó, muito interessante, tá? Porque isso aqui é a questão de compatibilidade. Gente, o que seria a questão de compatibilidade? É o seguinte, por exemplo, existem sites, né, os programadores, que são as pessoas que desenvolvem os sistemas, eles, por exemplo, podem desenvolver um site somente para celulares ou para dispositivos móveis, né? E aí o que acontece? O Internet Explorer, ele tem uma função que, se o site em questão foi desenvolvido só para você visualizar em celular, né, ou tablet, enfim, ele vai tentar adaptar para o uso no computador, para o uso numa Smart TV, né? Então, esse ícone aqui, que já caiu em questão de concurso público, né, que seria como se fosse uma página em si, meio que quebrada, é o que? Para você juntar a página, para de modo que qualquer navegador em si, se você esteja utilizando no tablet, no smartphone, no seu computador, no seu laptop, ele consiga visualizar o site em questão. Beleza? Isso aqui, esse ícone, né, que seria o ícone de atualizar, setinhas, né, em círculo, significa que você vai atualizar a página. Por exemplo, você ficou muito tempo lá com a página e talvez tenha uma notícia nova. O que você vai fazer? Você vai atualizar ela. Você pode atualizar a página, tá, através do mouse, ou você pode apertar a tecla que cai muito em concurso público, chamado de F5. Por exemplo, eu quero verificar se tem uma nova notícia. Então você precisa pegar o mouse e ir lá. Você pode simplesmente apertar F5, automaticamente a página vai ser atualizada, tá? Esse xizinho aqui, que já meio que vai instruir para você, que seria o que? Você vai interromper. Por exemplo, você está carregando uma página, né? E aí você vê, eu digitei a página errada, eu quero interromper, não quero que carregue. O que eu faço? Aperto a tecla ESC, né? Ou clico com o mouse aqui, ela vai interromper o carregamento dessa página em questão. Beleza? E aí, aqui nessa parte interessante também, que seria a barra de pesquisa, né? Por exemplo, o Internet Explorer e os outros navegadores, eles querem facilitar a nossa vida. Então, a gente sabe que existe o site de pesquisa Google, Bing, Yahoo e etc. E aí, por exemplo, para você pesquisar alguma coisa, você tem que pegar o navegador, digitar o URL, entrar no site para depois pesquisar. E essa barra de pesquisa, o que ela vai fazer? Você não precisa entrar no site em questão. Simplesmente você digita aqui e ele automaticamente vai realizar a sua busca. Beleza? E aí, essa coisa aqui também bem interessante, ó, essa setinha do Internet Explorer, né? Essa setinha aqui, se você clicar aqui, vai aparecer os sites visitados. Então, por exemplo, ontem eu naveguei no site que eu fiz uma compra de, sei lá, um celular. Só que eu esqueci o nome do site, porque eu naveguei em vários sites. Como que eu verifico qual que é o site? Você vai clicar na setinha aqui. Quando você clicar nessa setinha, automaticamente vai aparecer todos os sites que você visitou no seu navegador. Beleza? E aqui o que seria interessante é o seguinte, né? Que seria a barra de comandos, tá? Não é barra de menu, tá? Barra de comandos seriam comandos rápidos, né? Comandos mais utilizados do navegador. Por que não pode ser chamado de barra de menu? Porque nós vamos ver agora, tá? Que a barra de menu, gente, tá? É arquivo, editar, exibir, favoritos e ferramentas. A barra de menu, ela vem automaticamente escondida. Por que é escondida? Porque quando você utiliza a barra de menu, você pode fazer várias configurações importantes. Então você pode configurar e deixar vulnerável, né, o seu navegador em questão. Então, como que eu faço, por exemplo, para verificar a barra de menu no Internet Explorer? Tá? Existem duas formas, e isso já caiu em concurso. Tá? Existe uma forma que a gente chama de temporário, né? E existe uma forma que seria permanente. Tá? A primeira forma, que seria temporária e a mais recomendada, que seria o seguinte: eu quero alterar as configurações do navegador, por exemplo, né? O que eu faço? Você vai pegar o teclado e vai apertar a tecla Alt. Quando você apertar a tecla Alt, vai aparecer essas opções avançadas, tá? E aí o que acontece? Você clicou, por exemplo, na tecla, apertou a tecla Alt e apertou a ferramenta em questão. Quando você fez a opção, você deu um OK, ela some. Então isso aqui é o mais recomendado. Mas eu quero sempre deixar à vista, né, aberto as opções avançadas. Como que eu faço? Você vai clicar nesse espaço em branco aqui do seu navegador com o botão direito do mouse e vai selecionar essa opção, barra de menus.
E aí o que acontece? Uma vez selecionada essa barra de menus, sempre vai ficar aparecendo para você. Então, por exemplo, você fez a operação, terminou a operação, vai continuar lá. Por quê? Porque você utilizou a opção permanente. Diferentemente quando você aperta somente a tecla Alt, porque você fez a operação e automaticamente já vai fechar. Beleza? E aí, mais umas opções, né? Eu sei que é muita opção, mas você tem que estar apto, tá? O Internet Explorer... Inicialmente gostaria de pedir desculpas por interromper os seus estudos, mas essa videoaula é uma videoaula demonstrativa do nosso site LAC Concursos. Você quer continuar assistindo essa videoaula? Aliás, você quer fazer um curso altamente competitivo, que eu tenho certeza que você vai ficar competitivo para a prova da Câmara Municipal de Várzea Grande. Eu sou o professor Lac, especialista em concursos públicos. Somente em 2022 eu já tive a oportunidade de ser aprovado em 7 concursos públicos. Eu quero te ajudar. Eu quero transferir todo o meu conhecimento, todo o meu know-how na sua preparação. Professor, qual que é o diferencial da LAC Concursos? Cara, aqui na LAC Concursos é o único site que tem uma metodologia vitoriosa de estudos. Aqui nós temos uma ferramenta chamada de Personal Coach. Personal significa pessoal e coach significa treinador. Então você tem um treinador pessoal de concurso, no caso eu. Essa metodologia ela é baseada em técnicas de administração por resultados, ou seja, todo dia você vai ter uma meta de estudos. Todo dia. Cada meta que você consegue cumprir diária, você dá um passo importante para a sua aprovação. E assim, ao longo do tempo, nós conseguimos ajudar centenas e centenas de alunos aprovados em concursos públicos. Bacana? Gente, Câmara Municipal de Várzea Grande, a melhor preparação está aqui na LAC Concurso com o professor Lac, isso eu garanto para vocês. Nós temos aí uma turma presencial também, uma turma VIP, com apenas 35 alunos. Se você quer se inscrever nessa turma, corra, cara, vai lá, clique aqui embaixo aqui para a gente fazer aqui a sua reserva de vaga, urgente, não deixe para depois. Tá certo? Temos a turma VIP para o cargo de técnico administrativo, apenas 35 vagas comigo. Essa turma aí eu tenho certeza que a maioria dos aprovados serão oriundos dessa turma VIP, assim como foi o concurso da Limpurb. E nós temos o nosso curso online. Nós temos um curso online aqui, fantástico, que eu tenho certeza que vai te ajudar nesse concurso. Maiores informações, está o nosso WhatsApp aqui. Tá? Vem falar conosco aí, aqui na LAC Concurso. Espero vocês.